nós te adoramos, Jesus, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Por um instante, feche os seus olhos, querido, e entronize o Cordeiro de Deus. Oh, tenha liberdade, Senhor, no nosso coração nessa noite. Tenha liberdade. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Você pode aumentar a intensidade da sua voz e dizer: para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, eu abro meu coração. Para que entre o Rei, Ele é o Rei, eu abro meu coração. Então declare quem é o Rei da glória, quem é o Rei da glória. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória, quem é o Rei da glória. Jesus, Jesus. Você pode erguer a sua voz e dizer: quem é o Rei? Quem é? É Jesus, Ele é o Rei. Quem é? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é? É Jesus, Jesus. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez nós queremos ver. A terra, clama mais uma vez. Queremos ver o céu descer. Oh, nós queremos a terra clamar. Oh,
agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, e nos enche, Senhor, do teu Espírito. Oh, pois tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo. Você pode erguer as suas mãos santas e declarar: tu és santo, Senhor, para sempre. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, somente tu és, só tu és santo para sempre. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como, oh, somente as vozes, só tu és santo, só tu és santo, Senhor, tu és santo, tu és santo, não há outro como, não há ninguém que se compare ao Senhor, não há outro como, mais uma vez, só tu és, oh, a tua igreja te adora, só tu és, para sempre, não há outro como tu. Você sabe, queridos, a palavra do Senhor fala que Deus deu ao seu Filho um nome que está acima de todo nome, para que ao seu nome se dobre todo joelho, no céu, na terra, embaixo da terra, e seja qual for a coisa, tudo está sujeito a esse nome, tudo está sujeito. Nós estamos aqui nessa noite por causa desse nome. Se nós andamos é por causa desse nome. Se nós existimos é por causa desse nome. Se nós estamos aqui é para adorar a esse nome. E seja qualquer que for a coisa que você for fazer na sua vida, é para esse nome. Porque por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Oh, yeah. Te adoramos, te adoramos. Te exaltamos, Jesus, te exaltamos. Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só um nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou. Oh, é o nome dele, ao nome de Jesus, cadeias vão cair,
pois toda autoridade tem. Vamos declarar: em seu nome o inferno treme. Em seu nome os coxos andam. Em seu nome os mortos, os cegos veem, eles veem. Em seu nome os mortos vivem. Será que você pode encher essa casa desse nome nessa noite? Por um instante comece a falar o nome de Jesus. Comece a declarar esse nome sobre a sua vida, sobre a sua casa. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Só um nome há, o nome de Jesus. Nome que traz cura, salvação. Só um nome há, o nome de Jesus. Todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Em seu nome o inferno treme. Em seu nome os coxos andam. Em seu nome, em seu nome os cegos veem. Em seu nome os mortos vivem. Nome sobre todo nome. Erga as suas mãos para Ele nessa noite e adore. Adore o nome sobre todo nome. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Use essa autoridade, use o nome dEle, seja qual for a área, use o nome de Jesus. Há poder em seu nome, 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 Jesus, para curar, libertar. Eu creio. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Em seu nome o inferno treme. Em seu nome
Jesus, Jesus. Diga mais uma vez o nome. Oh Senhor, nós te adoramos nessa noite. Por um instante com seus olhos fechados, querido, comece a declarar que o Senhor é santo, que o Senhor é santo, que Ele é entronizado no meio dos louvores. Oh, adore, 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 adore aquele que é digno, o Cordeiro de Deus que foi morto, mas viveu e venceu, e está sentado à direita do Pai. Ao seu nome seja a honra, a glória, o domínio e o poder para todos sempre. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos. Oh, nós te adoramos, nós te adoramos. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva. Oh, querido, Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Erga suas mãos para Ele, querido, nessa noite. Se você veio adorar a Ele nesse lugar, erga suas mãos, faça como os anjos do céu. Oh, adore Ele em espírito e em verdade. Eu não conheço outra canção que lhe descreva. Oh, eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Você pode declarar: Santo, 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 Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Ele é santo, Ele é santo, 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 Deus poderoso, oh, Santo, 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 Deus poderoso, e não há outro, não há outro igual. Santo, não há outro que se compare a ti, não há outro igual. Tu és santo, 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 então declara, igreja, santo, Deus poderoso,
Santo, santo, Deus poderoso, e não há outro igual, não há outro igual. Tu és santo, santo, não há outro, não há outro, não há outro igual. Somente tu és santo, somente tu és santo. Pega as suas mãos e declare somente a igreja. Santo. Cante bem alto. Invoque o Senhor. Ele está em você e sobre você. E à medida que você o invoca, esse poder aumenta sobre a sua vida, sobre a sua casa. Ricador, Kirabaite. Deus poderoso. Oh, Ricabiameleque, Rorobaite. Oh, aleluia. Ofereça ao Senhor um cântico novo. Ore no Espírito, Ricabaite, Alelequerete. Erabaite, Andelequereborobois. Oh, há um poder muito grande sobre a sua vida. É a presença do Senhor, aleluia. Ora em línguas agora, com toda a autoridade, com toda a fé, que o Espírito te dá liberdade para orar em nome de Jesus. Ricabaite, Andelequereboromoicho. Oh, Ricabiameleix. Itawabu que ama na noite que oh, Ricabiamene que dois. Oh, se faça ouvido. Ricabaru que diai. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Oh, Ricabiamene que estou. Oh, na liberdade do Espírito de Deus, aleluia. Ricabaite, andelequiromenoji chicarabaite. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diga bem alto. Diga bem alto assim, em teu nome, Senhor Jesus. Mais uma vez, ó Senhor Jesus. Diga mais alto, em teu nome. Os coxos andam, os cegos veem, os mortos vivem, os mortos vivem. E diga agora, e no teu nome, a minha casa é cheia de todas as coisas boas, de todas as coisas boas. Diga assim, na minha vida, o favor de Deus transbordará. Diga assim, o seu nome será grande na minha vida. Eu sou expressão da glória e da bondade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você vai orar por algo agora. Glória a Deus. Pode aplaudir, se é para o Senhor, que seja bem alto. Dê glória a Deus. Mas você vai orar. Nós estamos orando esses dias, irmãos, para a família, para a casa cheia, para que a igreja seja cheia da sua glória. Amém? Mas você vai orar. Você sabe que o pleno conhecimento dessa verdade, do perdão completo, é que o pastor Luiz tem falado, é absoluta, causa absoluta diferença na sua vida. Esse é o fator da bênção, é conhecer Jesus, é conhecer o seu perdão. Quero que você ore agora para que o Espírito de revelação
do pleno conhecimento da vontade de Deus, seja sobre nós como igreja. Que haja revelação do perdão completo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então se associe uma pessoa e ore por isso. É tudo que nós precisamos. É revelação do Senhor, é conhecer o Cristo crucificado, é entender o seu perdão completo. Pai, nós oramos nessa noite, na autoridade do seu nome, Pai, na autoridade e no acesso que o seu sangue perdoador nos dá na cruz do Calvário. Oh, glória a Deus. Ore pelo conhecimento e entendimento da palavra do Senhor. Você seja cheio do conhecimento de Cristo. Oh, que abiame kiraboi, Senhor, e que manais. Senhor, nós queremos conhecer o Senhor. Deus da glória. Dá-nos entendimento da sua bondade, para que possamos entender o seu propósito de graça, de vida, de expressão do seu amor, nas coisas boas que o Senhor traz sobre nós. Obrigado por palavras tão maravilhosas. Oh Deus, obrigado, Senhor, nos dá um entendimento perfeito e completo delas. Oh Jesus poderoso, aleluia. Continue orando. Oh, não tenha pressa, não tenha pressa. Seja livre para profetizar o conhecimento do Senhor. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia, glória a Jesus. Profetiza que o seu irmão será cheio do conhecimento, e esse conhecimento confirmará o entendimento da bondade, de que Deus é bom, que Ele é perdoador, de que nosso perdão é completo, que não há mais nenhuma dívida, nenhuma culpa, portanto, nenhuma maldição. Oh, declare: eu estou em Cristo, eu tenho o seu conhecimento. Oh, e no seu conhecimento, oh, eu tenho todas as coisas, salvação, da justificação. Oh, aleluia. A aliança é que nós fomos redimidos dos nossos pecados, nós fomos perdoados, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Em concordância, erga a mão do seu irmão e diga assim: eu invoco ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga assim: o Pai da glória, Ele me dá espírito de sabedoria, de revelação e do pleno conhecimento da sua vontade. Diga assim: a sua vontade já foi consumada na cruz do Calvário. Diga assim: eu fui perdoado para sempre. Eu fui perdoado no passado, no presente e no futuro, de todos os meus pecados. Diga assim: Deus não se lembra dos meus pecados. Diga assim: eu também não me lembro, e eu me aproprio de todas as coisas boas da sua salvação e perdão.
eternos sobre mim. Aleluia. Quem pode dizer um glória a Deus bem alto? Amém, glória a Deus. Aleluia. 11º dia, hoje é o 11º dia. Nós vamos fazer essa confissão agora. Em primeiro lugar, nós vamos ler esse texto a uma só voz, mas bem alto, como uma proclamação. Irmãos, vamos abalar o mundo espiritual. Amém? E que essa verdade profética vai ser gravada em nosso coração. Amém? Quem pode dizer amém? Quem está pronto para ler? Então vamos lá. 1, 2 e... Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Bem alto. Aleluia. Foi um ótimo ensaio. Agora vamos para valer. Vamos lá? Dê toda a força do seu ser para proclamar essa verdade tão abençoadora. Vamos lá. 1, 2 e... Se porém... Bem alto. Nos purifica de todo pecado. Aleluia. Glória a Jesus. Diga bem alto: eu estou na luz, porque estou em Cristo. Eu sou filho da luz, porque eu vivo na luz. Diga assim: eu mantenho comunhão com os meus irmãos, e o sangue de Jesus, mais alto, e o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, continuamente. Todos os meus pecados, passados, presentes e futuros, foram cravados na cruz, e hoje eu desfruto de perdão permanente diante de Deus. Eu rejeito o pecado em minha vida. Se porém eu pecar, eu tenho um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Diga assim: Jesus Cristo o justo, Ele é o meu advogado, Ele é a propiciação pelos meus pecados, e não somente pelos meus próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quem se sente abençoado? Aleluia. Diga para o seu irmão: não há mais culpa, não há mais condenação, ou não há mais maldição sobre a sua vida. Vamos fazer isso agora nessa autoridade. Se você está com a sua casa, você vai orar com a sua família. Mas se você não está, a igreja, os irmãos, é a sua casa, é a sua família. E nós estamos orando 21 dias, irmãos, para a casa cheia. Deus vai fazer isso, mas não vai ser apenas os 21 dias. O que você está orando esses 21 dias vai se confirmar por 2023 completo. Aleluia. Então pegue uma pessoa aí, una-se a ela e ore pelas coisas boas. Se você quer pedir alguma coisa, peça ao seu irmão que concorde com você. São dias da família, para Deus abençoar a casa, abençoar a igreja. Senhor, nós oramos na autoridade do seu nome. Deus, o Senhor nos dá as coisas boas prometidas na sua palavra. Nenhuma das suas promessas em Cristo Jesus caem por terra, mas elas se cumprem completamente. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Ore fervorosamente, de todo o seu coração. Senhor, pelas coisas boas de Deus, pelas coisas.
Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. De mãos dadas com essas pessoas aí, ou que são a sua família, ou que é a igreja, diga assim: o Senhor me colocou. Diga mais alto: o Senhor me introduziu numa terra boa, que mana leite e mel. É o próprio Senhor Jesus. Diga bem alto: eu estou em Cristo, sob a aliança, sob a nova aliança. Eu estou em Cristo, debaixo do seu sangue. Oh, diga assim: nenhuma praga chega na minha casa, nem pobreza, nem enfermidade, diga assim, me atingem. Diga assim: o Senhor enche a minha vida, a minha casa, a minha família, a minha igreja, de tudo que é bom, de todas as coisas boas que Ele tem para nós. Diga assim: Ele tem muito para nós. Aleluia. Quem pode dizer aleluia? Oh, glória a Deus. Glória a Deus, pode aplaudir. Nesse ano, irmãos, Deus vai encher a nossa igreja, literalmente, de muitos filhos novos, muitos novos convertidos. Amém? Pegue a sua ficha de oração de concordância e vamos orar pelas pessoas as quais você está pedindo a Deus por ela. Amém? Você pode orar quebrando as maldições, obedecendo a esse roteiro. O Espírito Santo as convença, ministrando necessidade no coração, olha, gerando nelas arrependimento genuíno. Amém? Diga assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga assim: a minha casa servirá ao Senhor. Diga assim: a minha igreja, o meu prédio, a minha célula será cheio de novas pessoas que Deus está salvando nesses dias. Diga-se: os nossos encontros serão cheios, e será o melhor encontro da minha rede, até aqui, até hoje. Amém? Comece a orar. Pai, nós oramos, quebrando, Senhor, todas as forças do diabo, que tem prendido essas pessoas no engano, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, elas são livres do engano, da religiosidade, são livres do mundanismo, Senhor, elas são livres da indiferença. Quebra as cadeias, da resistência do coração, da dureza do coração, Pai. Venha a tua glória para salvar essas pessoas nesses dias. Senhor Jesus, confirma a tua graça, confirma o teu poder sobre elas, Senhor. Espírito de Deus, convence do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Senhor, gera necessidade, fome pelo Senhor, interesse pela sua vontade, por te servir, ó Pai. Espírito de Deus, confirma a tua graça. Espírito de Deus, a graça. Espírito de Deus, aleluia. Nós cremos, Pai, que para o Senhor não há impossíveis.
Oh, a sua vontade é a salvação de todo aquele que crê. Oh Deus, o Senhor nos leva a crerem no teu nome. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Jesus, aleluia. Erga a sua ficha ou a sua mão e diga assim: eu creio no poder de Deus para a salvação dessas pessoas. A salvação delas foi comprada na cruz do Calvário pelo sangue de Jesus que foi derramado. Eu creio que elas serão conduzidas pelo Espírito Santo ao arrependimento e serão salvas. Diga-se: eu creio, por isso eu falo em nome de Jesus. Vamos orar. A última coisa, estamos orando nesses dias pelos cuidados da casa de Deus. Cuide da casa de Deus e Deus vai recompensar a sua. Essa é uma oração como família. É uma oportunidade para cada família aqui. Cada família semear R$1.000. O próprio Deus é o Deus que dá a semente para ser semeada. O Senhor vai abrir seu coração com revelação e generosidade. Quero que você ore pela sua família, com a sua família, por essa provisão. Nós estamos cuidando da casa de Deus. Vamos encerrar esse forro até o mês de maio. E vamos pagar. Você, a sua contribuição será parte desse propósito. Você vai semear e Deus vai multiplicar 100 vezes mais. Quem crê, diga glória a Deus. Pai, prospera os teus filhos, Senhor. Prospera cada casa, Senhor. Que em cada família representada aqui haja essa disposição de contribuição. Haja uma disposição, Senhor, de servir ao Senhor, de adorar o Senhor com os recursos que o Senhor mesmo tem colocado na mão deles. Prospera teus filhos, prospera a tua casa, prospera teu povo, prospera cada família em nome de Jesus. Aleluia. Quem pode dizer glória a Deus? Agora se assente, só um minuto. Você vai fazer algo. Aqueles que vão contribuir agora, se você vai dar o seu dízimo ou se você vai dar a sua oferta hoje, desses 21 dias de oração, se você vai semear com a sua família R$1.000, ou se você não tem 1.000, aquilo que Deus colocou no seu coração, ou mais ou menos, mas que é segundo o Espírito Santo, eu quero que nesse momento você fique de pé. Eu vou orar por você. Deus vai multiplicar isso. Coloque de pé os que vão contribuir hoje, em nome de Jesus. Pai, abençoa a disposição dos seus filhos de semearem, Pai. Abençoa, Deus, a alegria deles, ó Deus, que isso seja, ó Deus, a fertilização dessa semente, para que eles colham 100 vezes mais, uma vida de prosperidade. Eles vão transbordar. Eles escolheram estar entre aqueles que dão, aqueles que são generosos, e eles serão transformados em provedores dessa obra. Oh Deus bendito, eles estão semeando, e o Senhor vai recompensar a sua casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aquele que porventura está orando por aquilo que vai contribuir, já colocou diante de Deus e ainda não contribuiu, fique de pé também. Eu vou orar para Deus abençoar. Isso, fique de pé. Até o encerramento do jejum, você está colocando R$1.000, mas Deus vai te dar condições e semente para dar mais ainda. Amém? Glória a Deus. E aquilo que você semear, isso vai ser o seu dízimo. Isso é profético. Quem pode dizer glória a Deus? Pai, prospera. Ó Deus, abençoa essa semente, Senhor. Que seja uma semente poderosa, que caindo nessa terra, que é a igreja, que é uma terra fértil, ó Deus, vai multiplicar 30, 60 e a 100 por um. Senhor, em nome de Jesus, como esses, muitos outros, prospera eles, Pai. Aumenta a sementeira dele, ó Pai, para que ele possa, com ampla suficiência, repartir os frutos da sua justiça
na vida deles, em o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Fique de pé, vamos louvar a Deus com mais essa música de adoração ao Senhor e gratidão. Traga a sua oferta, traga o seu dízimo, se você vai dizimar ao Senhor, mas coloque a sua oferta em adoração, em alegria, em gratidão diante do Senhor. Um novo coração do Pai. Cante bem alto. Coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, unidos, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus. Nesses dias está chovendo todo dia, né? Aí pouco, os irmãos são sal da terra, né? Sal da terra não sai na chuva, que vai dar problema. Mas glória a Deus, porque certamente estão participando pela internet. E hoje nós chegamos num tópico importante, que é 1 João 1,9. Ontem eu comecei a falar para você a respeito de confissão de pecado. Na verdade, estamos falando desde segunda-feira sobre isso. Sobre pedir o perdão e confessar o pecado. Então, todas as vezes que eu falo a respeito desse tópico, ou pelo menos que a gente lança o assunto, e nós dizemos que fomos completamente perdoados, imediatamente alguém vai mencionar esse versículo e vai dizer: pastor, mas como é que fica 1 João 1,9? 1 João 1,9. Esse é o versículo que as pessoas se prendem mais. Ele é um versículo interessante porque ele é único no Novo Testamento. Não tem nenhum outro versículo que fala algo parecido. Em nenhuma outra epístola de Paulo se menciona a respeito dessa questão de confessar os pecados. Então nós temos diante de nós uma questão importante. Mas antes de eu explicar para você o significado desse versículo, eu preciso dizer para você algo. Eu não sou contra confessar pecado e não tem nada de errado confessar pecado. Está entendendo? Desde que, quando você confessar o seu pecado, você confesse consciente de perdão. Você chegue diante de Deus, não como alguém que não tem o perdão, e está ali clamando para Ele poder, misericórdia, Senhor, por favor, me dá o perdão. Não é esse o espírito que você chega diante de Deus. O espírito a obra foi terminada, o sangue foi derramado, o preço foi pago, eu estou perdoado, eu sou perdoado. Mas, Senhor, eu reconheço que isso que eu fiz não é legal, isso que eu fiz não é o melhor, não estou sentindo paz nem alegria nessa minha atitude, nesse meu comportamento, ajuda-me a vencer isso, a mudar isso. Essa é a postura do crente, ok? Não é aquela postura de: Deus, por favor, me perdoa, eu prometo, não vou fazer mais. Você não tem que prometer nada.
Promessa já é da carne. Porque quem somos nós para prometer que não vamos pecar mais nunca? Você tem condição de prometer um negócio desse? Mas tem crente que faz isso o tempo inteiro. Eu prometo, Senhor, não vou fazer mais. Isso aconteceu, mas foi um acidente. Não, não foi acidente, você fez consciente. Todo pecado é consciente, todo pecado é voluntário. Você quis fazer, entendeu? Isso só torna o pecado mais grave e o perdão mais gracioso ainda. Deus não vai perdoar você. Ele não vai olhar do céu e dizer, puxa vida, eu estou vendo que ele está muito contristado, está confessando muito, vou perdoar ele hoje. Não, não. Deus já perdoou você. Você já foi perdoado. Vamos lá, os irmãos creem que já foram perdoados? Ou eu estou sozinho nisso? Eu não importo ficar sozinho, não. Porque eu estou bem acompanhado. Entendeu? Eu estou do lado do Evangelho. Eu estou expondo para você o Evangelho, a nova aliança, o Novo Testamento. Existem muitos conceitos que são ensinados que não estão alinhados com o Evangelho. E eu quero que a nossa igreja, eu quero que você tenha uma vida cristã plena, abundante, saudável. Não existe vida abundante e plena sem consciência de perdão. Ninguém consegue viver em paz, desfrutando de alegria, o tempo inteiro sentindo que está em débito. O tempo inteiro sentindo que ele está desqualificado para receber de Deus. Ninguém consegue viver plenamente assim. Mas quando você entende que foi perdoado, o caminho foi aberto e você pode entrar com ousadia diante do trono da graça, não diante do trono do juízo, não diante do trono do julgamento. Haverá um trono de julgamento, mas não para você. Você passou da morte para a vida. Você não entra em juízo, porque para você não há mais condenação. Romanos 8:1, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Hebreus 8:12, porque com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Mas isso não muda o fato. 1 João 1:9 está escrito. Está lá escrito. Então nós temos que ter uma compreensão desse texto. Vamos ler 1 João 1:9? Eu acho que os irmãos sabem até de cor, não é? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É palavra de Deus, amém? Muito bem, é palavra de Deus. Mas vamos lá, vamos lançar alguns fundamentos. Primeiro, para você entender qualquer texto na palavra de Deus, você tem que primeiro observar o seu contexto. Um texto fora do contexto é só um pretexto para você falar o que quiser. E nós não falamos o que nós queremos. Nós falamos aquilo que está escrito. Mas você só tem um sentido real se você entender o contexto. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então, quando você não entende o contexto, aí você aplica partes da palavra de Deus aonde não deveria. Então, vamos lá. O primeiro contexto que você tem que entender na Bíblia é que a Bíblia é dividida em duas partes, fundamentalmente, não é? Velho Testamento e Novo Testamento. Ainda que a gente chame tudo que está de Gênesis até Malaquias de Velho Testamento, rigorosamente falando, não é. O Velho Testamento começa mesmo em Êxodo 20. Êxodo capítulo 20. Até Êxodo capítulo 20 não é Velho Testamento, tá bom? É aliança. Bom, não vamos entrar nesse detalhe agora. E o Novo Testamento também, a rigor, não começa no nascimento de Jesus. Eu sei que a história do Evangelho começa na encarnação, no nascimento. Mas lá em Gálatas capítulo 4, Paulo diz que Jesus foi enviado para os que viviam na lei, debaixo da lei. Então, o Senhor Jesus veio pregar para os judeus que viviam na lei. Então, a nova aliança começa realmente quando? No dia em que ele ergue o cálice e parte o pão e diz o quê? Quando ele ergue o pão, ele fala, este é o meu corpo partido por vós. Quando ele pega o cálice, este é o cálice da nova e eterna, o quê? Aliança. Na hora que ele faz isso, aí vai começar a nova aliança. Até então ainda não é nova aliança. Mas é óbvio que a mensagem de Cristo é para nós. Mas você tem que entender em que contexto ele falou certas coisas. Senão você se confunde.
Aí na ceia ele estabelece a nova aliança, mas aí ele vai para a cruz, e lá na cruz ele sela, ou seja, ele faz a assinatura da nova aliança. Lá na cruz ele paga a dívida. No terceiro dia ele ressuscita e vai apresentar diante de Deus o seu sangue, de maneira que 50 dias depois o Espírito Santo nos foi enviado. E agora vivemos noutra época, noutra dispensação, totalmente diferente daquela que havia antes da cruz. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, essa é a primeira coisa que você tem que entender. Existe Velho Testamento e Novo Testamento. Aí, compreendendo isso, preste atenção. Hoje eu vou dar aula para você. Quantos querem uma aula hoje? Ótimo. Entenda o seguinte: tudo que está escrito foi escrito para a sua edificação, foi escrito para a sua instrução, mas nem tudo foi escrito para você. Está entendendo o que eu estou dizendo? Nem tudo que está escrito, infelizmente, eu estou usando iPad agora, mas acredite, para mim isso aqui é até melhor do que uma Bíblia de papel. Ainda que tudo que esteja aqui na Bíblia seja para você no sentido de edificar e de instruir, nem tudo foi escrito para você. Então, por exemplo, só um exemplo, você abre lá no Velho Testamento, você já tem que entender que já não é para você, mas você pega no livro de Levítico, e lá no livro de Levítico, você lê, por exemplo, que não pode misturar duas sementes do campo. Isso é para você hoje? Pode ser para a sua edificação. Pode ser que isso abençoe você, que é um agropecuarista, né, na sua lavoura. Mas não é para você. Você fica lembrando disso quando vai cuidar do seu jardim? Você fica preocupado em não misturar rosas de espécie diferente no seu jardim? Você não está nem aí. Você vai ao supermercado, compra flor e depois você planta tudo lá. Levítico fala também, por exemplo, para você não misturar tecidos diferentes na sua roupa. Você nem sabe que tecido é esse que você está usando. Então, por exemplo, não pode misturar lã com algodão, linho. Não pode. Não pode misturar couro com linho. Cada material é separado. Mas os irmãos fazem roupa com um pedaço de lã, um pedaço de algodão, tem poliéster, tem tanta coisa. E o Espírito Santo não fala nada com você. Sabe por quê? Porque Levítico está na palavra de Deus, é palavra de Deus, foi escrito para nos instruir, mas não foi escrito para você mais. Você não tem que preocupar mais com a sua roupa nesse aspecto. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Mas Levítico tem muito mais coisas do que isso, né? Então, por exemplo, a questão da comida. Não pode comer camarão. Você fica preocupado com isso quando vai no restaurante? Você sabia que não pode comer camarão? Tem irmãos que nem sabiam disso, quer sabendo agora, estão ouvindo de mim aqui hoje. Quantos honestamente não sabiam que é proibido comer camarão na Bíblia? Pois é, e você está mal na foto, hein? Você só não come porque não pode pagar, porque se pudesse, comeria todo dia. Lagosta, sabia que é proibido também? Ah, não, mudar de religião. Ostra, sabia que não pode também? Sabe uma coisa? Essa você vai saber, carne de porco não pode. Leitãozinha pururuca vai para o inferno de cabeça para baixo. Isso está na Bíblia. Pastor, mas é palavra de Deus? É, mas não é para você mais. Se você quer se abster de comer carne de porco, ok, sem problema. Mas Deus não está requerendo isso de você mais, porque você entrou em outra aliança. Deus agora santifica a sua comida. Então vai para o mercado e compra o que vende lá, chega na sua casa, dê graças e você vai ser abençoado com a sua comida. Quantos dizem amém? Peixe de couro não pode também, pintado, não pode. Você gosta de comer pintado? Eu prefiro de escama para falar a verdade, mas não é por questões bíblicas não, só de sabor mesmo. Mas olha para cá, foi escrito, mas não é para você. Pastor, mas tudo bem, isso é Velho Testamento. E no Novo Testamento? Muito bem. No Novo Testamento, por exemplo, Jesus, ele chega para os fariseus, lá em Mateus 22, 23, e fala para os fariseus: vocês são um bando de raça de víboras. Você sabe o que é uma víbora? Cobra venenosa. Então é como se ele dissesse: vocês são um bando de cobra peçonhenta, venenosa. Isso foi escrito, está na palavra de Deus? Sim ou não?
É para nossa instrução, sim ou não? Mas foi escrito para você. Você é cobra venenosa? Não, você é filho de Deus. Você não é raça de víbora, você é raça eleita. Quando alguém se levanta na igreja para chamar você de raça de víbora, ele está errado, sim ou não? Sim. Então, ele é bíblico, mas está errado. Você vê que não basta ser bíblico, tem que ser da nova aliança. Entendeu? Então é muito comum em igrejas pentecostais, né? Na hora que o profeta levanta, vamos ser francos, não sei se alguém aqui já foi pentecostal algum dia, né? Eu fui durante pouco tempo, bom, não vou entrar em detalhes, mas o fato era o seguinte: quando a profeta começava a orar mais alto em língua, todo mundo quietava, porque agora a profeta vai falar. Não precisava de ninguém, era a senha. Você nunca foi de lá, né? E aí o que acontece? Você fica pensando assim, nossa, todo mundo fica ansioso para ouvir qual vai ser a palavra da profeta. Não, eu fico com medo. E se ela me revelar hoje? E se hoje Deus contar tudo para ela e ela falar na reunião? Entendeu? Então qual que é a oração que os irmãozinhos fazem nessa hora? Cega ela, Jesus, cega ela agora. De medo, porque é comum. Essas profetas no feminino é neologismo, viu, irmãos? Não tem no dicionário. Essas profetas, é comum elas se levantarem e dizerem: vocês são hipócritas, vocês são uma raça de víboras. É comum ouvir isso. Tratam o filho de Deus como se fosse filho da cobra. Mas nós não somos mais filhos da cobra, nós nascemos de novo. Recebemos a natureza de Deus dentro de nós, estamos indo para lá, para a glória. Você não tem que ter medo de ninguém que se levanta usando a palavra inapropriada. Você tem a palavra do Evangelho a seu favor. Amém? Então você vê, está escrito lá em Mateus. É para nossa instrução, mas não é para você. Você não é mais raça de cobras. Ok? Bom, pastor, o que isso tem a ver com João? Bom, tem muito a ver. Eu falei tudo isso para chegar no contexto do livro de 1 João. João, primeira coisa que você tem que entender. Pedro, Tiago e João, eles não tinham ministério para os gentios. Lá em Gálatas 2:9, Gálatas, antes, bom, deixa aí marcado em 1 João, mas eu quero ler com você, lá em Gálatas 2:9, olha o que Paulo diz. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, Cefas é Pedro, viu, irmãos? Então, Tiago, Pedro e João, que eram tidos como colunas, me estenderam a mim e a Barnabé, a destra da comunhão, a fim de que nós aqui é Paulo e Barnabé, fôssemos para os gentios e eles, Tiago, Pedro e João, fosse para a circuncisão, em outras palavras, fosse pregar para quem? Judeus. Então, para quem que Tiago, Pedro e João essencialmente pregavam? Para os judeus. Paulo não, para os gentios. Por isso que lá em Tiago, capítulo 1, verso 1, Tiago começa a sua epístola dizendo isso: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. No ano 70, o Império Romano dispersou o povo de Israel, e aí ele está escrevendo para as 12 tribos. 12 tribos se referem a Israel, não é a igreja. Então, Tiago escreveu a sua epístola tendo em mente os crentes, mas também judeus. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Muito bem. Entendido isso, eu preciso te falar um outro detalhe adicional, talvez você não saiba. João foi o último dos discípulos a morrer, o último dos apóstolos a morrer. Ele morreu de velhice, né? Ele não foi o único que não foi martirizado. E João, nos dias dele, ele viu um problema surgir dentro da igreja, uma heresia chamada gnosticismo. E até hoje existe esse pessoal, tá bom? Essa heresia surgiu dentro da igreja. Dentro da igreja. E João, o ministério dele, foi um ministério de consertar redes. Você sabe, o ministério de cada um desses apóstolos tinha a ver com a profissão que eles tinham quando foram chamados. Talvez seja uma pista para você também. Pedro estava pescando. Jesus o chama e diz: venha após mim e te farei o quê? Pescador de homens. Pedro foi o que abriu a porta, usou as chaves para judeus e gentios, não é? Paulo, quando foi chamado,
Depois até, inclusive, continuou trabalhando, fazendo tendas. O trabalho principal ministerial de Paulo foi fazer as bases da igreja. João, quando foi chamado, ele estava junto com seu irmão, limpando e consertando as redes do pai dele, Zebedeu, que era pescador. E o ministério de João foi um ministério de restauração, de consertar estragos que tinham sido feitos por esses gnósticos. Esses gnósticos tinham várias doutrinas, mas duas, eu só quero falar de duas para você, porque João vai falar delas. Primeira doutrina que eles tinham, que o corpo físico não é nada. Deus não gosta desse corpo. Ele é desprezível. Eles ensinavam que tudo que vem do corpo não tem valor espiritual. Ok? Então eles diziam, Jesus não veio com um corpo físico, porque Deus nunca ia se humilhar tanto de se colocar numa posição de ter um corpo físico. Então eles diziam que Jesus não tinha vindo em carne, que Jesus era como um espírito que aparecia para os discípulos, ensinava para eles e depois desaparecia. E que no dia da crucificação, um outro tomou o lugar dele, mas ele mesmo nunca foi para a cruz, porque ele não tinha corpo físico, tinha só um corpo espiritual, etéreo. Você conhece alguma doutrina que ensina isso hoje em dia? Por isso que João fala o quê? Todo aquele que nega que Jesus veio em carne é do anticristo, é do diabo. Por que João está falando isso? Por causa dos gnósticos. Aí se você começa a ler a epístola de João, vamos lá, 1 João capítulo 1, começa no verso 1, olha o que diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que contemplamos, e olha o que João diz, e as nossas mãos fizeram o quê? Por que João tinha que falar isso? Não bastava dizer, gente, eu ouvi ele pregando, eu ouvi ele falando, eu vi a sua glória. Não, ele faz questão de acrescentar mais um detalhe. Eu não apenas vi, não apenas ouvi, mas as minhas mãos apalparam o verbo da vida. Por que João faz questão de dizer isso? Porque os gnósticos diziam que Jesus não tinha corpo, que ele não era de carne e osso. João está dizendo, era assim, eu estava lá e toquei nele. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? A outra doutrina que eles ensinavam, também decorrente dessa ideia de que o corpo é mau, era uma coisa muito estranha. Eles diziam o seguinte: o que você faz com esse corpo não atinge o seu espírito. Então, o que nós fazemos com o corpo, diziam eles, Deus não vê. Deus só vê aquilo que procede do seu espírito. E eles diziam, o seu espírito é muito bom. Então não importa o que você faz com a carne. Se você está ouvindo e me entendendo, você já consegue imaginar como é que era o estilo de vida deles. Se eles estão dizendo que não importa o que faz com a carne, o que você acha que eles faziam com a carne? Tudo. Eram libertinos. Por quê? Porque Deus não se importa, segundo eles, com o que faz com a carne. Aí João vem para confrontar isso. E eles dizem o que então? Se Deus não se importa com o que eu faço na carne, então eu não tenho pecado. Porque o meu espírito não peca, dizia eles. O que eu faço no corpo não é pecado. Então eles diziam que não tinham pecado. Se você diz que não tem pecado, você não pode ser salvo. Porque a salvação é só para quem está perdido. A salvação é só para quem está se afogando. Só precisa de um salvador quem está morrendo. Está me ouvindo? Então, para ser salvo, você tem que reconhecer, eu tenho pecado, sou escravo do pecado, não consigo sair daqui, preciso de ajuda. Aí o Salvador vem para te salvar. Só pode ser salvo quem um dia se reconheceu pecador. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Por isso que todo crente é muito sensível ao pecado. Por quê? Porque ele sabe que essa é uma condição fundamental para ele ser salvo. Mas os gnósticos não acreditavam nisso. Não acreditavam que tinha pecado. Quantos estão me acompanhando? Presta atenção, porque se você não presta atenção no que eu falo, você não vai entender o raciocínio. Você já percebeu? Eu não fico pregando para você 3 pontinhos. Eu venho aqui te contar um princípio espiritual. E você precisa de acompanhar o raciocínio na Bíblia. Se você não tem Bíblia, você vai ler ali. Mas se tivesse, era melhor. Não vou perguntar quem tem Bíblia, não. Se você tem o meu livro, já ajuda. Que você pode acompanhar. Olha aí. Muito bem. Você entendeu isso? Agora você vai entender o contexto em que João falou.
Então, João está falando para uma congregação. Então, imagina que eu sou João. E aqui está a congregação de João, lá em Éfeso. Tá bom? João pregava em Éfeso. E aqui na congregação tem crentes, nascidos de novo, e tem judeus que estão aqui, porque naquela época se reuniam juntos. Não tinha distinção de crente e judeu. Ok? Aí o que acontece, meu querido? Esses judeus são gnósticos, mas eles estão aqui na reunião, eles participam do culto, e estão criando problema, porque eles dizem que não tem pecado, que não são pecadores. Aí João vem então, para poder quebrar essa heresia. Ele começa dizendo isso, né? Jesus veio sim em carne, eu peguei nele. Agora vamos ler, a partir do verso 6, 1 João 1,6. Olha o que ele diz: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então esse cidadão que João está falando aqui, é alguém que, não avança não, é alguém que ele anda nas trevas e não pratica a verdade. Alguém que anda nas trevas e não pratica a verdade, é nascido de novo, irmãos? Está falando para irmão aqui? Está falando para quem? Descrente. Descrente. Ok? Verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aqui está falando para alguém que anda na luz e tem comunhão com os irmãos. E porque ele anda na luz, o sangue de Jesus está sobre ele. E por isso, mesmo aquele pecado que ele comete, ele é purificado permanentemente. Por quê? Porque ele está debaixo da ação do sangue. Esse versículo para crente ou descrente? Para crente. Dá para entender? Verso 8. Aí ele continua: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Presta atenção, alguém que diz que não tem pecado nenhum, e a verdade não está nele, é crente ou descrente? Descrente. Você vê que ninguém está errando aqui o teste. Todo mundo está entendendo o que o texto está dizendo. Só precisa de uma ajudazinha. Então veja, se eu chegasse para você aqui e falasse para você: olha, aqui está o meu amigo Marcos. Meu amigo Marcos diz que não tem pecado nenhum. Ele não está na luz, vive nas trevas. A verdade não está nele. E faz de Deus mentiroso. Veja, esse é meu amigo Marcos. Depois de ouvir a minha descrição, você ia pensar que ele é crente ou descrente? Então você está entendendo. Ok? Aí vem o verso 9. Olha o contexto. Aí vem o verso 9. Na hora que vem o verso 9, o que ele diz? Olha, vamos ler emendando com o outro, fica mais fácil a gente entender. Olha o que diz. Vamos emendar. Se você diz, vou colocar no português mais claro. Se você diz que não tem pecado nenhum, você está se enganando. E a verdade não está em você. Mas, se você confessar o seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar o seu pecado e te purificar de tudo. Entendeu o contexto? Por que você não entende dessa maneira rapidamente? Porque João colocou aqui na primeira pessoa, né? Na primeira pessoa do plural. Então ele colocou no nós. Ele não está falando você, ele está falando nós. Por que João está usando nós? Ele está se incluindo? Você acha que João dizia que não tinha pecado? Você acha que João andava nas trevas? Não! João usa o nós aqui como figura de como é que eu vou dizer? Gentileza. Você usa o nós quando você quer envolver. Você usa o nós quando você quer envolver todo mundo, mas você mesmo não está envolvido naquilo. Entendeu? Às vezes a gente faz isso, né? Dificilmente eu uso eu, né? Eu vou orar, eu vou fazer. Sempre é nós, a gente, vamos juntos, sempre é assim. Por quê? Porque é a maneira de sermos educados. Mas eu vou ler para você usando o você. Olha como é que fica. Vamos voltar lá para o verso 7 de novo. Você. Olha como faz a sequência. Se você andar na luz, como ele está na luz, você vai manter comunhão
com os irmãos. E o sangue de Jesus te purifica permanentemente de todo o pecado. Se você disser que não tem pecado, e quem diz isso é só descrente, você está enganando a si mesmo, e a verdade não está em você. Mas, se você confessar, reconhecer, admitir o seu pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar o pecado e purificar de toda injustiça. Mas, verso 10. Mas, se você disser que nem tem cometido pecado, você faz de Deus, Ele não está em você. Você percebe um diálogo aqui? João está propondo um diálogo. Então, o verso 9, como é que ele se encaixa? Da seguinte maneira, você já respondeu a pergunta. Volta lá no verso 7. O verso 7 você falou que ele é para crente. Crente é quem anda na luz. O verso 8 é para descrente. E o verso 9, o que ele é? Ele está propondo para você. Confessa, reconhece que você tem pecado e você vai ser salvo. Basta você admitir que tem pecado e precisa de um Salvador, e Ele vai ser fiel e justo para te perdoar hoje mesmo. Mas aí ele continua no verso 10, mas se você insistir em dizer que não tem cometido pecado, você está chamando ele de mentiroso, porque é Deus mesmo que diz que todos nós pecamos. E se você diz que Deus é mentiroso, meu amigo, a verdade não está em você. Está entendendo, irmãos? Entendeu o contexto em que o versículo aparece? O versículo não foi escrito para servir de um tipo de sabonete espiritual para o crente. Porque é isso que é, não é? É um sabonete que o crente usa, alguns usam diariamente, outros nos finais de semana. Para quê? Para se limpar, para se purificar diante de Deus. E ele faz isso como? Confessando alguns pecados. É alguns por quê? Porque ele não se lembra de todos. Ele só confessa aqueles que ele acha que foi mais grave. Por isso ele lembra, mas ele nem lembra de todos. E aí ele pensa que se ele lembra, Deus lembra. Se ele esquece, Deus esquece. Isso não existe na Bíblia. Está me ouvindo? Deus não esquece porque você esqueceu. Então, o seu pecado não é purificado com base na sua confissão. O seu pecado foi purificado com base na obra de Cristo. 1 João 1,9 não é um sabonete para limpeza periódica, quando você acha que precisa. Não, você está permanentemente debaixo da ação do sangue de Jesus. Amém, querido? Mas pastor, eu quero confessar o pecado. É como eu disse, eu não sou contra. Porque o que significa confessar? Confessar significa reconhecer, admitir. Então, por exemplo, podemos confessar a Jesus como Senhor. O que é confessar a Jesus como Senhor e Salvador? É reconhecer, admitir e dizer, Ele é Senhor e Salvador. Então, se você quer reconhecer o seu pecado, amém, eu reconheço que tem pecados que agridem mais a nossa consciência do que outros. E é possível que em dias como esse, em que você eventualmente venha cometer um pecado que te agrediu particularmente, você precise de dizer diante de Deus com toda clareza o quanto você está triste por aquela situação, até para a sua consciência ser pacificada mais rápido. Pode ser que nesses dias, baseado em Tiago 5,16, que você vai precisar até de um irmão para orar com você. Porque o que você fez marcou muito, foi muito pesado. Então, quando você confessar, você vai ser curado. Mas preste atenção, você já foi perdoado. Desde o dia em que você foi salvo. Você vive debaixo do perdão. Não é a confissão que produz perdão. Mas aquele que é perdoado e se dispõe a confessar, faz bem. Vai ser mais abençoado ainda. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? É muito importante que você compreenda esse versículo, porque eu preciso que você me ajude a ensinar para as pessoas. Porque a quantidade de gente que me manda mensagens constantemente perguntando a respeito dessas coisas é muito grande. E eu vou começar a encaminhar para você também. Irmãos que estão cada dia aprendendo mais a respeito do perdão. Qual o alvo disso? É que a sua vida cristã seja plena e abundante. Quantos dizem amém sobre isso? Fique em pé onde você está. Aleluia. Isso tudo porque eu quero ser pontual com você. Prometi que era 9 horas, vai ser 9 horas. Quantos dizem amém? O Senhor é bom. Pastor Walter vai vir aqui em cima fazer a confissão
do pão e do cálice. Mas antes disso, quero que você vire para o irmão do seu lado e diz para ele com alegria, fala: irmão, você está perdoado. Você está perdoado. Diz para ele: você permanece debaixo do sangue. É permanente. Eu não sei como você encara essa boa notícia. Eu encaro com alegria, com descanso da minha alma. Eu sou perdoado. Eu sou lavado pelo sangue. Amém? Pastor, qual o objetivo disso tudo? Só fazer os irmãos sentirem bem? Claro, esse é o começo de tudo. A vida abundante começa com a sensação de paz. O crente que não tem paz, como que ele vai avançar? É preciso sentir paz. E a nossa paz é paz com Deus, filho. É você dormir e acordar e dizer: estou em paz com o céu. O céu não está irado comigo. Não vai chover fogo e enxofre na minha cabeça. Está me entendendo? Quando você está em paz com Deus, você espera coisas boas. Ele tem pensamentos bons a meu respeito. Cada dia você diz: é um dia abençoado, porque aquele que me ama vai me abençoar hoje novamente. E vão me acusar dizendo: o pastor Luiz só prega coisa boa. Mas eu tenho culpa se Jesus veio e morreu na cruz por mim. Eu tenho culpa de enxergar nisso o amor de Deus. O que eu posso dizer para você daquele que te amou tanto que morreu por você? Que ele agora vai jogar praga em você? Ele deu uma vida por você e agora vai te negar o quê? Um carro novo? Um guarda-roupa novo? Uma irmã mandou uma mensagem hoje dizendo que o alvo de oração dela era um jogo de quarto novo. Falei: aleluia. E eu querendo colocar o forno nesse negócio aqui. Ela quer um jogo de quarto. Deus já deu para ela, vai dar para mim também. Você está comigo nisso? Que até agora os irmãos não deram oferta. Eu estou desconfiado que eu estou sozinho nesse negócio. Mas eu não me preocupo, como diz Jesus, porque o Pai sempre está comigo. Ele não vai me largar. E Ele não me trouxe até aqui para me largar aqui, na Chapada. Concorda comigo? Ele me trouxe até aqui porque Ele vai terminar o que Ele começou. Porque Ele é bom e nos ama. Você pode celebrar o amor de Deus? Você é amado, sim. Ah, pastor, você não sabe o que eu já fiz e nem quero saber. Mas mesmo assim você é amado. Você tem feito a bagunça, mas Ele vai arrumar para você. Hoje uma irmãzinha deu um testemunho também muito interessante, 68 anos de idade, e ela dizendo que orou para ter um carro e Deus deu um carro para ela. E ela pegou o carro e foi manobrar o carro e arrebentou a traseira dele. Aí Deus providenciou o conserto para ela. Quando saiu do conserto, e eu inocente na história, quando sai do conserto, roubaram o carro dela. Aí ela foi e orou, Deus mandou o carro de volta, mas o carro voltou com o motor fundido. Aí ela orou de novo, foi no seguro, na seguradora, e ela falou: um milagre, a seguradora pagou o dobro do valor do carro. E ela falou: eu comprei uma RAV4. Aí antes de acabar ela falou: ah, pastor, e agora eu aprendi a dirigir também, tirei a carteira. Eu falei: mas veja, como é possível isso? 68 anos, não tem juízo. Ela pediu um carro para Deus e não foi tirar a carteira. E eu estou lá lendo o testemunho e no final falei: não é possível o negócio dele. Eu acho que isso é filho que sabe que é muito amado. Faz bagunça demais. Mas o pai está lá junto. O Senhor abençoou ela em todo o processo. Ela orava, Deus fazia. Orava, Deus desfazia. Ela ia fazendo e aprontando. E olha Deus lá abençoando ela. Nunca discuta isso com ninguém. Essa é uma questão que não está mais em aberto. O amor dele não pode ser mudado. Nada pode separar você do amor de Deus. Você está irreversivelmente perdoado. E olha, ao falar isso, eu não estou aqui dando licença para ninguém viver no pecado. Porque essa é a acusação que me fazem. Que eu vivo na licenciosidade, na libertinagem. Meu Deus, que vida que eu tenho. Minha mulher está aqui, pode contar. Sou quase um monge. Só não sou um monge porque eu sou casado. Fora isso, eu não tenho nada na minha vida que não seja a obra de Deus. E tem gente que acha que eu tenho uma vida libertina, escondida.
e que eu estou aqui para estimular você a isso de jeito nenhum. O que eu prego não leva a isso. Mas eu vou te dizer uma coisa, olha para cá. Aqueles que pregam 1 João 1,9, que você tem que confessar todo dia, sem querer, eles estão dando sim espaço para libertinagem. Tá ou não tá? Tá, irmão. Entendeu? Rapazinho chega para a mocinha e fala para ela, vamos, vamos. Ela fala, não, é pecado. O que ele fala para ela? Ah, depois a gente arrepende e confessa. Baseado no que é ensinado, ele está certo ou está errado? Está certo, é isso que é ensinado. É isso que é dito. Não, pastor, não, ele vai ter que arrepender chorando muito. Ih, meu amigo, chora o tanto que você quiser. Entendeu? Mas é só um sabonete. Usou aquele dia, no outro dia ele sabe que pode usar de novo. Então vai ser libertinagem. Qualquer coisa que você disser para uma pessoa que tem a mente torta, vai ser torto. Mas para aqueles que nasceram de novo e foram destinados para a vida eterna, quando você ouve, é verdade. Não é, irmãos? Erga o seu pão e o seu cálice. Vamos orar um instante antes de fazer a confissão. Feche os seus olhos. Coloca diante de Deus seus alvos, seu propósito, aquilo pelo que você tem orado. Não tenha receio de orar mais uma vez, de repetir. O Senhor é contigo, Ele vai te dar. Deixa eu ouvir a sua voz orando. Pai, nós te damos graça nesta noite, Senhor, por tudo que nós temos recebido nesses dias Aleluia. De revelação da Tua Palavra. Que a Tua igreja possa, ó Deus, todos os dias te louvar, ao Teu nome, Jesus, pela obra que foi consumada na cruz. Todos os nossos pecados foram perdoados. Hoje nós estamos aqui, ó Deus, debaixo dessa bondade, dessa graça, desse favor imerecido. Sem merecermos nada, o Senhor nos deu tudo. O Seu Filho Jesus morreu na cruz por nós. O Seu Filho Jesus pagou o preço. Todo escrito de dívida foi cravado na cruz. E hoje nós somos livres para desfrutar de tudo que é bom. Aleluia. Feche os seus olhos, erga o pão, que é o corpo de Cristo. Diga, este pão é o corpo de Cristo Jesus, que foi moído na cruz em meu lugar. Diga, o castigo que me traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras eu fui curado. Diga, hoje eu sei que sou amado pelo Senhor. Eu sei que mesmo pecando, eu já sou perdoado, porque o sangue de Jesus, o corpo do Senhor, foi cravado na cruz. E por isso, hoje eu desfruto de paz, de alegria, de casa cheia, de tudo que é bom. Diga, por causa do corpo, eu e a minha família somos abençoados. Diga, em nome de Jesus. Erga o cálice, que simboliza o sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Todas as vezes que você fizer isso, você precisa lembrar que os seus pecados, passados, presentes e futuros, todos foram perdoados. Diga, este cálice é o sangue da nova aliança, que foi derramado na cruz, em meu favor. Diga, por causa do sangue, todos os meus pecados foram perdoados. Por isso, hoje eu me achego diante do Pai, sem nenhuma culpa, sem nenhuma acusação, sem nenhum medo, porque eu sei que eu sou amado, porque a aliança do Pai foi feita com o seu Filho, Jesus Cristo. E hoje, quando Deus olha para mim, Ele vê Cristo, e Ele diz,
este é o meu Filho amado, em quem eu tenho alegria. Diga sobre mim, já não há mais nenhuma culpa, nenhuma acusação, nenhum medo. Eu fui justificado, purificado, santificado. Diga, eu sou abençoado e amado. Glória a Deus. Coma do pão, beba do cálice. Ao fazermos isso, nós estamos encerrados. E amanhã, novamente, às 19h30, aqui no prédio, venha e traga mais um com você.